Todo mundo sabe que eu vim da Bahia, da cidade de Saúde, que fica ali na microrregião de Jacobina. E foi lá que eu tive o primeiro contato com a obra Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Naquela época eu tinha ali uns 12, 13 anos e gostava de ficar olhando os livros das minhas irmãs, das minhas primas, que estavam bem adiantadas nos estudos. Algumas delas até já haviam se formado. E elas me inspiraram muito para que eu continuasse a estudar naquele lugar, né, que era rural e que muitos evadiam da escola, que não tinham perspectiva de que aquilo pudesse contribuir com o futuro deles, dessas pessoas. Bom, e nessa busca de livros, revisitando cadernos, trabalhos que as minhas irmãs faziam, eu encontrei o livro Clara dos Anjos. Mas de imediato eu não li o livro. Fui ler depois, porque a minha irmã assistia bastante novela à época, né? Adolescente, era o entretenimento. E me falava que tinha essa novela, que tinha essa personagem, Clara dos Anjos, inspirada na obra de Lima Barreto, como outros personagens da novela. Eu assisti alguns capítulos, porque era tarde e tal, mas eu fiquei decepcionado depois que eu comecei a ler o livro, porque não tinha aquele nível de envolvimento que fornece a novela enquanto cultura de massa, né? Que é feita para atrair as pessoas e tal, e recorre a algumas técnicas, né, de envolvimento, que o romance não tinha, por ser um romance pré-moderno, né? Então não havia muitas ações, havia bastante digressões, o que me desmotivava, né? E me decepcionou. Eu consegui finalizar a leitura, mas assim, só para cumprir a missão. E só mais tarde que eu voltei a ler o livro, porque depois eu comecei a lecionar e também estava fazendo uma pesquisa sobre uma outra obra mais ou menos contemporânea, a Clara dos Anjos e a obra de Lima Barreto. Então eu voltei a ler Clara dos Anjos com mais interesse e tive outra concepção, outra percepção da obra. E aquilo começou a me instigar bastante, porque dentro da obra Clara dos Anjos haviam personagens que mimetizavam a própria condição do escritor preto, periférico e em uma sociedade preconceituosa, excludente, racista, e em que estava inserido Lima Barreto, e que muita coisa ainda permanece daquela situação, as oportunidades, né, para quem é artista, e tudo isso estava mimetizado na própria obra por meio de alguns personagens que eram artistas, né, como Joaquim dos Anjos, que era flautista e carteiro ao mesmo tempo. Já o Leonardo Flores era um poeta que decidiu se entregar à arte, mas que teve um fim um pouco trágico na obra, né? Morreu realizado enquanto artista, mas foi punido materialmente. E então essa representação me chamou muita atenção, e tinha ao mesmo tempo Cassie Jones, que era um violonista, mas que utilizava da sua arte para seduzir as pessoas, as moças indefesas, sobretudo as pretas e pobres, usava a música como um recurso aí a seu favor, né, egoisticamente, para seduzir e abandonar essas mulheres. Essas concepções e essas representações da arte, dentro da arte, né, dentro da obra, essa metalinguagem aí, quando a obra fala dela mesma, me chamou muita atenção. Acho que foi a única obra do Lima Barreto, entre aquelas que eu li praticamente todas, como eu disse, por causa das aulas que eu estava lecionando naquele período, e também por causa da pesquisa. Em nenhuma dessas obras eu pude ver esse mesmo enfoque da representação do artista sem recursos, ou então a arte como recurso para fins maléficos. Aí dessa forma que eu decidi fazer uma música só, especialmente sobre Clara dos Anjos, que é essa que vocês têm agora e podem escutar, com arranjos aí de Lorena Galati, arranjo vocal, falando de um coro que reivindica, que briga, que tem voz, e também o arranjo instrumental do Fabrício Mascati, com vários instrumentos, com linhas dobradas ali de flauta, também como um contraponto sempre à voz narrativa. Espero que vocês ouçam e apreciem.